Seja muito bem-vindo ao canal The Good News. Eu sou o Davi e estou aqui mais uma vez com o caro, brabo, teólogo Gabriel. Gabriel, olha aí. Eu fiquei honrado agora. Você ficou honrado? Eu gostei. Gostei também. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. A gente tá aqui pra falar hoje sobre jejum. Mas antes da gente falar sobre jejum, eu já peço pra você que tá aí, que eu sei que você não é inscrito no canal, porque eu sei que metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Dá pra ver lá no Analytics. Dá pra ver lá. Então, por favor, se inscreve agora, ajuda a gente, faz essa. Só um botãozinho. Só não vai custar nada, se inscreve, por favor. Também não esquece de curtir o vídeo e comentar. No final do vídeo, não precisa comentar agora, mas no final do vídeo, depois que você vê todo o vídeo, comenta para que nós sejamos edificados com o seu comentário e que outras pessoas também sejam. Comenta aquilo que te marcou no vídeo, que foi profundo, que falou com você. Comente o seu ponto de vista, comente se você pensa diferente, comenta se você fala, nossa, eu pensava assim, agora eu entendo, agora eu penso dessa forma. Mas comenta, faz um comentário produtivo e edificante para nós e para outras pessoas que também irão ler. Ajuda a gente nessa aí. Deus abençoe e vamos pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é sobre jejum. Então, para começar a falar sobre jejum, vamos falar que o jejum, ele é uma prática antiga, né? É uma prática que tem desde o Antigo Testamento, né? Ele é uma prática judaica, mas não só judaica, né? Ele não é uma prática exclusivamente judaica ou cristã, ele também tem outras religiões. Então, o jejum, o ato de jejuar por si só, não é algo assim, uau, não é nada demais, não é algo exclusivo. É algo que tem outras religiões, mas o significado do jejum cristão, que é lindo, é maravilhoso, e é o que nós iremos ver hoje. Jejum, né, no termo grego, no sentido literal da palavra, significa nesteia. Significa literalmente não comer. Ne é não e estio é comer. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é assim, não comer. Então a gente consegue analisar um padrão em relação ao judeu, que um judeu piedoso é aquele que dá esmola, que ora e que jejua. Entenda bem, orar e jejuar, eles andam juntos nessa. Exatamente. Não existe jejum sem oração. Isso se encontra principalmente ali em Mateus 6, do 1 ao 6. Exatamente. O jejum, ele é se abster do alimento, como a gente viu. É literalmente não comer. Então você pode, geralmente, faziam isso se abster do alimento com a água ou não, né? Aí, em alguns casos da Bíblia, fizeram com água, outros ficaram só na água, mas no geral era se abster do alimento. Como o Gabriel falou, o jejum era sempre feito com oração. E como a gente já falou do alimento, na escritura nós não temos nenhum tipo de jejum que não seja sobre alimento, que não seja de alimento. Como nós vimos, o significado da palavra literal é não comer. Essa palavra poderia, Davi, ser usada metaforicamente para jejuar para outras coisas? Poderia, mas não é. Na Bíblia não tem em nenhum momento a utilização dessa palavra de maneira metafórica para fazer jejum, por exemplo, de celular, de chocolate ou de alguma coisa específica. De algum outro prazer assim do seu dia a dia, da sua vida. Exatamente. Se trata apenas de um jejum de alimento, de consumir algo para viver, se sustentar. Então isso, Gabriel, de jejum dessas coisas específicas, de celular, de chocolate, de pirulito, ou até de xixi, já sabia que eu vi jejum de xixi já? Meu Deus do céu. Eu vi, cara, tô falando pra você que eu vi. Que doideira. Enfim, tirando o jejum de xixi, o que seria esses outros tipos de jejum? Então seriam disciplinas, né? Disciplinas espirituais, ou seja, eu quero parar de mexer no celular um pouco, fazer um jejum para poder orar mais, para ler mais a Bíblia, para me concentrar melhor no culto, ou quero parar de comer tal coisa porque me faz mal, eu quero, não sei. Mas aí seriam disciplinas que as pessoas acabaram espiritualizando, não necessariamente um jejum bíblico. Exatamente. Então o jejum bíblico sempre tem a ver com comida, parar de comer, parar de se alimentar. Então o jejum também, como o Gabriel falou, não é algo isolado, né? Não é simplesmente parar de comer, não é uma dieta que você faz. Exatamente. E vive a sua vida corriqueiramente. O jejum, ele sempre vem acompanhado de uma oração intensa. O objetivo de quem jejuava era tirar um tempo para se aproximar de Deus, tirar um tempo para se relacionar melhor com Deus, para buscar mais a Deus, né? Exatamente. Em Salmos 35:13, Davi diz o seguinte: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Ou seja, o jejum é sobre afligir a alma, é sobre naquele estado de amargura do seu ser, você buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor em humilhação. Exatamente. O Gabriel falou em humilhação e também nós podemos encontrar aqui no Salmos 35:13, a versão da Nova Versão Internacional. Contudo, quando estavam doentes, eu me vesti com um pano de saco, humilhei-me com um jejum, mas a
minha oração retornava sem resposta. Então parece que o jejum tinha como objetivo humilhar, afligir e quebrantar a alma de Davi. E no jejum, essa falta de alimento produz um efeito na alma. A aflição da fome, mostrando que você necessita de algo, aflige a nossa alma, mostrando que a nossa alma necessita e precisa de Deus, nos mostrando como nós somos totalmente dependentes de Deus, nos mostrando que falta algo e esse algo é Deus. Como Jesus disse, né, futuramente em relação a Davi, o rei Davi, bem-aventurados os pobres de espírito, né, bem-aventurados aqueles que entendem que precisam do Salvador. O jejum é o ato que mostra a nossa pobreza em espírito, a nossa pobreza de necessitar de um Salvador, necessitar de alguém para vir e redimir a nossa alma, de ser alcançados pela cura que vem através do perdão divino. E nós podemos também identificar em Salmos 51:17, diz o seguinte: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde, que reconhece que necessita do Salvador e arrependido. Então, no jejum, nós encontramos também um lugar para se arrepender. Exatamente. O jejum. Por isso que a alma é afligida e humilhada, pois ela nos mostra totalmente como somos dependentes e pequenos perto de um Deus grandioso e amoroso. O jejum, ele era mandatório, ele era obrigatório para o judeu somente em uma ocasião. Que ocasião é essa? No dia da expiação. Fora isso, o judeu não tinha nenhuma ordem, nenhuma obrigação de fazer o jejum qualquer outro dia do ano. Mas judeus faziam sim jejuns durante o ano. E em que ocasiões? Em ocasiões de extrema tristeza, amargura e arrependimento de seus pecados. Então, o jejum era uma expressão do quebrantamento do coração dos judeus. Eles ficavam sem comer e buscavam a Deus intensamente. Os judeus, eles também ficavam sem comer diante de calamidades públicas, Sim. afligindo sua alma e buscando a Deus, clamando por misericórdia. Então veja, o jejum, ali é uma característica presente na tristeza, na profunda agonia do seu ser. Ou seja, quando você está necessitando de algo do Senhor, eu não estou falando que você vai buscar para que é só para o propósito de ter a recompensa do céu, mas é de criar esse hábito de depender do Senhor. Exatamente. Eu me deleito sobre ele, eu busco a ele. Então o jejum, ele é essa característica de eu estou abatido por conta da minha situação, mas eu deposito a minha esperança, a minha fé e a minha alegria no Senhor, que é meu Deus, da minha salvação. Exatamente. Bom, mas aqui a gente falou do jejum, o que ele era pro Antigo Testamento, a gente falou o que ele era pros judeus, a gente falou como que funcionava, o significado da palavra, mas e para nós cristãos, no Novo Testamento? Nós devemos fazer o jejum? Bom, Jesus nos fala no capítulo 6 de Mateus, quando jejuarem. Já pressupondo que iremos jejuar, ou seja, devemos fazer. Ou seja, mostra que Jesus esperava que os discípulos continuassem a fazer o jejum, certo? Exatamente. Então, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala, quando jejuarem, ou seja, pressupondo que nós iremos jejuar. Então ele já passa a orientação falando, já que vocês jejuam, básico do cristão, jejuar. Mas quando fizerem, ele passa as orientações a seguir. Exatamente. Então ele mostra que ele esperava que os discípulos continuassem a jejuar. Então sim, o jejum faz parte também da vida cristã, ela faz parte do cristianismo. Na passagem de Mateus 9, do 14 ao 17, Jesus mostra que após a sua saída ele esperava que os discípulos jejuassem, pois Jesus não estaria com eles. O noivo seria retirado, como ele mesmo diz, né? Exatamente. Então no momento que Jesus estava com eles, a alegria também estaria com eles, então portanto não era necessário fazer o jejum. Mas quando o noivo fosse retirado por ele, aí sim, eles afligiriam suas almas, eles se humilhariam, a tristeza tomaria conta e eles buscariam, mostrando total dependência do Senhor Jesus, total dependência de Deus, já que o jejum é uma expressão de quebrantamento, de tristeza e também de dependência e da esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. De acordo com um relato dos evangelhos, Jesus jejuou apenas uma vez, que foi aquela lá dos 40 dias e 40 noites, teve a tentação no deserto e tudo mais. Mas ele orou bastante. Foi o fundamento do jejum dele, a oração também. É como eu falei, é um pilar. Para um jejum funcionar, tem que ter esse tempo de oração. Senão é só uma dieta. O que nos leva a crer que o jejum do cristão não deve ser que nem a do fariseu, por exemplo, que era toda terça e quinta. Sim. Deve ser algo específico e esporádico, mas muito necessário e importante. Bom, e como que funcionava o jejum na igreja primitiva, lá em Atos? Em Atos só aparecem duas situações. A primeira, em Atos 13:1, que era quando os líderes de Antioquia jejuaram e oraram, servindo ao Senhor e enviando Paulo e
Barnabé quando o Espírito Santo lhes deu uma ordem. A segunda situação foi no capítulo 14 de Atos, após eles terem plantado várias igrejas, então eles jejuaram e oraram para eleger presbíteros e líderes. Isso nos mostra mais uma vez que o jejum é para momentos específicos. Independência do Senhor para escolher aqueles que iriam ministrar a palavra, ensinar, orientar, gerenciar a instituição que seria o corpo de Cristo. Exatamente, o jejum a gente vê só 2 vezes na igreja primitiva, no livro de Atos, mas a oração a gente vê várias e várias e várias vezes. Ou seja, a oração é um mandamento que nós temos que fazer sempre. O jejum nós temos que fazer às vezes e juntamente com a ação, sempre acompanhada da oração. E aqui, nesse exemplo da igreja primitiva, a gente vê que eles buscaram a direção por meio do jejum. Então, eles não dependeram do conhecimento que eles tinham em relação a homens qualificados na palavra, em experiências com Deus ali. Eles não dependeram da capacidade técnica ou do conhecimento deles naquela época para escolher pessoas, eles dependeram do Senhor. Então, em jejum, eles se deleitaram no Senhor e buscaram a Ele para ter essa direção de quem o Senhor queria que fossem escolhidos para aquela função. No caso, Paulo e Barnabé. Paulo, em 2 Coríntios 6:5 e 2 Coríntios 11:27, ele insere o jejum durante os seus sofrimentos, durante as dificuldades que ele enfrentou durante sua pregação do evangelho. Nas instruções dos apóstolos e discípulos, no geral, nós não temos nenhuma ordem que nós devemos fazer o jejum, né? Diferente das orações, que tem várias ordens. Sim. Falando sobre o jejum, na parte em que maneira isso fica claro na Bíblia, sem ser naquela do quando jejuardes, o jejum é uma coisa essencial para o cristão, mas não é uma ordenança, assim como oração. Você deve orar. Faz parte do cristão orar, se comunicar com Deus, falar com seu Pai. Agora, o jejum não é especificamente uma ordenança, assim como oração ou a disciplina de ler a Bíblia, mas deve ser feito se você quer caminhar com plenitude. Então, jejuar é uma decisão pessoal que nos leva a se afligir e a se humilhar diante de Deus. Exatamente. Intensificar a sua entrega. Então, é muito mais do que você pode fazer num culto enquanto tá tocando um louvor que você gosta, ou que toca o seu coração, se entregando, chorando. Você pode fazer isso no secreto. Você pode fazer isso com seu Pai em jejum. O arrependimento e o quebrantamento ali vai ser notório para ele. Lembra? Um coração arrependido, humilde, ele não rejeitará. O jejum também deve ser uma decisão coletiva, como nós vimos na igreja primitiva. Sim. Eles jejuaram e oraram para tomar uma decisão. Então a igreja deve fazer isso, né? Jejuar e orar para tomar decisões ou para passar por momentos de dificuldades e grandes calamidades públicas. Mas aí você pensa, então como deve ser a maneira, como eu me comporto, então, tendo em vista que o jejum é principalmente destacado nesses momentos de sofrimento? Como que eu vou me portar para a sociedade? Como que eu vou fazer? Em Mateus 6, Jesus ele passa a letra, ele dá o jogo ali. No versículo 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Nesse momento, Jesus está tratando dos fariseus daquela época. Na época de Jesus, os fariseus eles assumiram esse posto de vilões, eles foram vilanizados assim, por realmente virarem hipócritas, né? Jesus chama eles de hipócritas inúmeras vezes. Mas o fariseu, ele tinha esse objetivo de preservar a lei de Deus e o que Deus comunicou aos homens naquela época, já que o povo judeu passou por tantas interferências históricas, né? Como o domínio da Babilônia, os romanos também. Então o fariseu, ele era aquele cara responsável por preservar. Falando, não, a gente é isso aqui, a gente responde a esse Deus, não aos seus 500 deuses aí, não a esses ídolos, a gente responde a esse Deus, Jeová. Esse era o fariseu, mas com o tempo deturpou-se a função. E quando eles entendendo esse propósito central do jejum de entristecer, de mostrar arrependimento, eles queriam fazer isso publicamente, né? Mostrar pra todo mundo, olha como eu estou arrependido dos meus pecados, olha como eu estou quebrantado do meu espírito, olha, mas isso não é propósito, mas olha a orientação. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. 17. Ao jejuar. Que é a recompensa das pessoas verem. Exatamente. Exatamente. A glória dos homens. Triste. 17. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. O seu Pai que vê no secreto o recompensará. Mas o jejum também já tinha sido deturpado no Antigo Testamento. Olhemos o texto de Isaías 58, quando o profeta repreende o povo por causa do jejum. Por que jejuamos? Dizem. Por que jejuamos? Dizem. Se não ouviste, por que não nos humilhamos se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. Ou seja, os judeus estavam simplesmente ficando sem comer, fazendo uma dieta e voltando a fazer seus afazeres, voltando a ter a sua vida normal, transpondo isso para a nossa realidade, ficar sem comer e ir trabalhar, ficar sem comer e ir estudar, por exemplo. Mas o alvo do jejum, como nós já vimos antes, é separar um tempo para Deus. É separar um tempo se abstendo dos alimentos, se abstendo de tudo, para buscar intensamente a Deus, afligindo a alma, se humilhando, mostrando profunda tristeza e arrependimento. Não simplesmente passar fome ou fazer uma dieta. Continuemos no versículo 40. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperam que a sua voz seja ouvida do alto. Ou seja, jejuam, mas vivem brigando, jejuam, mas permanecem
iguais. Jejua, mas não tem alteração. Você jejua e você parece que fica pior do que quando você não estava jejuando. Você jejua e parece que peca mais do que quando você não estava jejuando. Que tipo de jejum é esse? Que tipo de entrega é esse? Exatamente. Que tipo de humilhação e quebrantamento de espírito é esse? Não é. Não é recebido pelo Senhor esse tipo de jejum. O profeta Isaías está falando, vocês jejuam, vão fazer suas coisas normais, vão viver normalmente. Só fala, não estou comendo, jejum. Vou estabelecer um horário aqui, ó, de tal horário até tal horário eu vou jejuar, porque eu não vou comer, e é isso, vai viver a vida normal. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Não é jejum. Eu falei versículo 40 antes, era 4. E agora versículo 5. Será esse o jejum que escolhi? Apenas um dia o homem se humilha, inclina a cabeça como o junco. O junco é uma planta que fica... E se deite sobre o pano, saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Deus está perguntando, acham que o jejum é uma formalidade? Acham que é apenas um ritual religioso? Onde o homem vem com um pano de saco, com aparência triste. Essa é a maneira como o judeu demonstrava luto, tristeza. Ele vestia trapos. Exatamente. E com cinzas pelo corpo? Não. Versículo 6. O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Jejum só tem valor se for acompanhado de arrependimento, pois se for acompanhado de arrependimento, será acompanhada de mudança de vida. Ou seja, o jejum ele tem um único fim, que é você sair diferente dali. Porque se você tem esse momento de entrega, que era pra ser um momento de entrega, de falar com Deus, de se arrepender, de buscar a direção dele pra sua vida, e você sai de lá igual você entrou, então foi um jejum sem fim, então foi uma proposta infundada, foi um desperdício de tempo e de alimento que você não comeu, né? Ficou lá só sobrando. Então veja bem, o jejum, o valor dele é você sair alterado de lá. E não espere que o Espírito Santo já trabalhe em você, que você se arrependa e mude. Então, conte com esse poder divino, essa alteração de reconhecer os seus pecados. Ore, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Torna-me novamente a alegria da sua salvação, me mostre o que eu tenho que fazer, me ajude a chorar contigo, me arrepender pelos meus pecados e viver o novo do Senhor para mim. Atuar de maneira ativa como seu filho nessa terra. Essa deve ser a nossa postura com o jejum. Exatamente. O jejum também, como nós vimos no versículo 6 e no versículo 7, só tem valor, prestem atenção nisso, isso é muito importante. O jejum só tem valor se for acompanhado de amor e cuidado genuíno pelo próximo. Nós vimos isso claramente no versículo 6 e no versículo 7. Tirar um dia para passar fome, sem mudança, sem amor ao próximo, sem cuidado com os necessitados, não servirá de absolutamente nada. Nadinha. Então vamos continuar. O versículo 8 diz: então a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e ele lhe responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. Vê nesse versículo que o jejum está inteiramente ligado com amar o próximo. Sim. E com mudança de comportamento. Sem falsidade no falar, vai fazer jejum e volta a falar mal de todo mundo. Fazer jejum e volta a ser falso, a ser uma pessoa fria, sem amor ao próximo, isso não é jejum. Isso não é jejum. Algo notável que nós temos que observar aqui é que, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, com renúncia própria eu beneficiar o meu próximo. Olha, esse é o jejum agradável ao Senhor, que resulta nisso, resulta em amor ao próximo. O jejum sem acompanhamento de amor ao próximo, de mudança, de arrependimento, não serve pra nada. Mas quando acompanhado de tudo isso, como nós vimos no versículo, então a luz da graça de Deus despontará nas trevas e a noite será como no meio-dia. Então entenda, nunca vejo o jejum como algo pra você se vangloriar. Nossa, eu jejuo muito. Não. O jejum não é algo meritório, Não né? é algo meritório. O jejum é uma ferramenta de humilhação. Uma ferramenta pra você usar da sua aflição pra se aproximar do Senhor. Dar um propósito pra dor. Encontrar a beleza em meio ao caos. Esse é o propósito do jejum. A beleza que seja a restauração, a cura, o arrependimento genuíno, que é a mudança de atitude. Esse é o propósito real do jejum. Então, o jejum ele não é pra ostentar, né? Não. Mas pra buscar a Deus. Exatamente. Junto com a mudança de vida. O Jesus incentiva jejum, dizendo que há uma recompensa na forma de fazer ele da maneira correta, né? Sim. Mas veja que não é um mérito seu. Não.
não é fácil você, recompensa. Não é isso. Não é esse o raciocínio. Ele não irá recompensar porque você merece, porque o jejum não é uma moeda de troca, mas ele irá recompensar porque com o jejum você orará da maneira certa, Exatamente. se afligindo, se humilhando, se arrependendo de maneira profunda e intensa dos seus pecados. Exatamente. A recompensa do jejum é a aprovação de Deus da nossa oração, do nosso quebrantamento, do nosso espírito. Então vamos recapitular algumas coisas que vimos nesse vídeo. Primeiro, jejum não é só parar de comer. Se trata sim de alimento, de se privar de consumir, mas não é só isso. Tem muito mais abrangência. Exatamente. Segunda coisa que a gente viu, o jejum não é meritório. Então não faça jejum buscando glória ou a sua própria grandeza e ostentação. Ou o favor de Deus em meio ao seu sofrimento. Não é isso. Não é isso. Terceira coisa, jejum não é mágico. Ele não é um poder místico que sempre terá a resposta e a solução para tudo da sua vida. Entenda, é o lugar onde você vai depender do Senhor, onde você vai alcançar um nível de confiança por meio da sua dependência e humilhação, onde a recompensa será o quão transformado você será durante esse tempo. Exatamente. Jejum também não é um sacrifício, ou seja, não é para você se martirizar, para se machucar, para machucar a sua carne, a sua barriga, o seu estômago fazendo um jejum. Você não é deve... isso que Deus quer. É assim que eles fazem nas religiões pagãs, mas não é isso que Deus quer. Entenda. O preço pela sua vida já foi pago. Não tem porque você se martirizar ou sacrificar por conta disso. Não entre num jejum com raciocínio de quanto mais eu sofrer, melhor. Quanto mais eu sofrer, mais eficaz é o meu jejum. Esse não deve ser o raciocínio que você deve ter ao entrar num período de jejum. Exatamente. Então, como a gente já viu também, lembre-se disso, jejum não é uma moeda de troca, tá? Você não vai fazer jejum para Deus te dar algo, que você não vai ficou um tempo sem para comer. Deus te abençoar em X coisa. Jejum não é isso. Jejum não é uma greve de fome também, lembre-se disso. Jejum não é uma moeda de troca por causa de uma greve de fome. Importante isso. Importante. O jejum também é feito de forma discreta, né? Discreta, você não vai colocar nas suas redes sociais que você tá fazendo um jejum de não sei quantas horas, não faz sentido. A não ser que seja Coletivo. de forma coletiva. Exatamente. Com a igreja e tudo mais. Aí nesse caso todos irão saber. Mas se não, se for só você, guarde pra você. Ali no seu não quarto. Fica fazendo cena, não, por favor. Não fica, tô passando mal porque eu tô não sei quantas horas de jejum. Não, que isso? Você tá passando mal. Aí já é dois erros, né? Passando mal, não deveria. Não deveria. Tá extrapolando tanto, tem que ser equilibrado e moderado. Exatamente. E segundo eu que tá falando pra todo mundo. Tá falando né? pra todo mundo. Aí tá. Aí, é 2 erros em 1. 2 erros em 1. Aí não dá. Então, o jejum é uma profunda busca de Deus, se humilhando e afligindo a própria alma para ter uma mudança de vida. Jejum é a confissão da nossa fragilidade, mostrando que somos totalmente dependentes e necessitados de Deus. Lembrem-se disso. Jejum tem que ser acompanhado de amor genuíno e cuidado máximo ao próximo. Isso é de extrema importância. Jejum é deleitar-se em Deus e não nas bênçãos de Deus. Não buscando as bênçãos, mas buscando o Deus das bênçãos. Exatamente. Então, por fim, cuidado com as superstições sobre o jejum. Então, jejue com bom senso. Jejue com ciência de que é um período de busca intensa a Deus e humilhação do próprio Espírito, conhecendo que Ele é o Salvador, o Deus da sua esperança. Exatamente. Então, busquem com bom senso, com moderação e com bastante equilíbrio. Não pense que quanto mais doer, melhor, quanto mais me machucar, melhor, porque não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele quer. Desejo misericórdia e não sacrifício. Então, pensem nisso quando for fazer jejum. Buscar a Deus com todo o coração, com todo o seu ser, com toda a sua mente, com toda a sua alma, afligir a sua alma, se humilhar em busca de arrependimento, mudança de vida e amor ao próximo. Amor ao próximo. Isso é o jejum que é agradável aos olhos de Deus. E a nossa recompensa será a aprovação do Pai diante dessa atitude, que é através da graça dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha. Não esquece de comentar aquilo que você achou desse vídeo sobre acerca do jejum. Nos comente sua experiência de jejum. Nos comente aquilo que você pensa, aquilo que você pensava, aquilo que mais te impactou nesse vídeo. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Falou!